resíduo perigoso patogênico, que seria aquele que vai produzir algum tipo de doença, ele deve conter ou houver suspeita da presença de micro-organismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico recombinante, organismos geneticamente modificados, plasmídeos, cloroplastos e mitocôndrias ou toxinas que possam produzir algum tipo de doença em homens, animais ou vegetais. Agora, a classe dos resíduos 2, que seria os não perigosos. Eles classificam-se, como eu já havia falado, em resíduos classe 2A, que são os não inertes. Então, como exemplo desses não inertes, nós temos restos de alimentos, restos de borracha, de espumas, restos de sucatas, de tijolos e podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em água. Já os resíduos classe 2B inertes, eles são aqueles resíduos que, submetidos a contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada em temperatura ambiente, conforme a ABNT e a norma 10.006, ele não apresenta nenhum de seus constituintes solubilizados aos padrões de potabilidade de água. Então, como exemplo, nós temos as rochas, as luvas de borracha, tijolos, vidros, restos de construção civil e isopor, dentre outros. Mas também a classificação desses resíduos, você também pode ter outro tipo de classificação. Então, neste esquema, nós podemos observar. Nós temos outras classificações que dizem respeito à natureza física, que podem ser classificados em resíduos secos, exemplos de resíduos secos, plásticos, metais, vidros e resíduos úmidos, por exemplo, restos de alimentos. Em relação à classificação por composição química, os resíduos eles podem ser classificados em resíduos orgânicos, exemplos, restos de alimentos, de frutas, vegetais, e resíduos inorgânicos, metal, plástico, vidro. Podemos também ter a classificação com relação à origem desse resíduo. Por exemplo, um resíduo domiciliar, que são aqueles resíduos provenientes de residências, resíduos de limpeza urbana, de varrição, por exemplo, de ruas, resíduos de estabelecimento comercial e de serviços, são resíduos provenientes, por exemplo, de bancos, de lojas, de lanchonetes, resíduos industriais, por exemplo, resíduos provenientes de indústrias químicas, como a petroquímica, resíduos de serviços de saúde, e resíduos provenientes de construção civil. Então, esses são outros tipos de classificações para os resíduos. Com relação aos tratamentos de efluentes, esse tratamento de efluente, ele vai ser realizado com diferentes objetivos. O que nós vamos tratar num efluente? Remover o quê? Por exemplo, nós podemos vai tratar esse efluente para remover a carga orgânica, ou sólidos em suspensão, ou com o objetivo de remoção de metais ou de nutrientes, como organismos patogênicos, dentre muitos outros objetivos. E nós temos também que ter em mente o conceito de efluente. O que seria um efluente? São resíduos gerados por indústrias, esgotos e redes pluviais que são lançados ao meio ambiente, seja na forma de líquidos ou na forma de gases. Então, nós temos 3 tipos principais de efluentes, que são os efluentes domésticos, que são aquele efluente que é proveniente das residências, após usos como, por exemplo, banho, descargas de vaso sanitário, lavagem de roupas, de louças e automóveis. Temos os efluentes pluviais, que são aqueles gerados pelas chuvas,
que é captado pela rede de drenagem pública e pode ser lançado diretamente nos cursos de água, em rios e lagos, por exemplo. E temos os efluentes industriais, que é aquele efluente advindo das indústrias, dos diversos tipos de indústrias. E muitas vezes é necessário um cuidado maior com esse tipo de efluente, porque na maioria das vezes eles são carregados de substâncias nocivas ao meio ambiente e ao homem. Bom, dentro desse tratamento de efluente, nós temos alguns tipos de tratamento. Primeiro, nós vamos conhecer os tratamentos preliminares, depois os tratamentos primário, secundário e o tratamento terciário. O tratamento preliminar, qual é o objetivo do tratamento preliminar? Ele visa a separação de sólidos em suspensão e materiais grosseiros, usando os processos físicos, como, por exemplo, o primeiro processo utilizado é chamado de gradeamento, onde essas grades, elas obstruem o caminho, visando impedir a passagem de detritos de grandes dimensões e serve de proteção para bombas, dispositivos e tubulações. Então, nesta figura, nós temos um esquema de um gradeamento, onde nós podemos observar a emissão do efluente e nós temos a primeira grade, que é a grade grossa, que ela vai reter aqueles materiais maiores, como plásticos, metais, latas, e a grade média, logo em seguida. Um outro processo do tratamento preliminar é chamado de desarenação. Que seria isso? Seria a etapa que visa retirar a areia através de sedimentação e serve para impedir a obstrução das tubulações e facilitar o transporte do efluente, porque esse é um tratamento preliminar. Então, esse efluente ele vai passar por outros tratamentos e ele precisa percorrer toda a tubulação. Então, nesta figura, nós podemos observar um esquema de desarenação, onde essa areia ela vai ser captada desse sistema, removida. Então, esse é o processo preliminar. Após o processo preliminar, nós temos o tratamento primário. Qual é o objetivo desse tratamento primário? Esse tratamento, ele visa separar as partículas sólidas das partículas líquidas. Então, essa separação vai ocorrer através de quê? Vai ocorrer através da decantação, da floculação, da retirada de óleos e, posteriormente, da neutralização desse efluente. Então, ele destina-se a quê? Qual o objetivo? É reduzir os sólidos em suspensão, a redução da DBO, que seria a demanda bioquímica de oxigênio, que vai indicar a quantidade de matéria orgânica de forma indireta presente naquele efluente, a remoção de material flutuante e a equalização parcial da vazão e da carga orgânica. Então, esse é o objetivo do tratamento primário. Logo em seguida ao tratamento primário, nós temos o tratamento secundário. Então, esse tratamento secundário, ele visa remover a matéria orgânica presente nesse afluente que está dissolvida. E também da matéria orgânica que está em suspensão, que não foi removida nem no tratamento primário e nem no tratamento preliminar. Então, esse processo secundário, ele consiste de um processo biológico do tipo, por exemplo, lodo ativado ou do tipo filtro biológico, onde a matéria orgânica aqui ela é considerada como um poluente. Ela vai ser consumida pela ação de micro-organismos nos chamados reatores biológicos. Esses micro-organismos, eles podem ser tanto aeróbios quanto anaeróbios. Os micro-organismos aeróbios, eles vão decompor a matéria orgânica a partir da presença de oxigênio e os micro-organismos anaeróbicos, eles decompõem a matéria orgânica sem a presença de oxigênio. Então,
Quando esse processo ele é anaeróbico, ele vai ocorrer no tanque de aeração, na decantação secundária e no retorno do lodo. Já os processos anaeróbicos, eles acontecem lá nos lodos ativados, nas lagoas aeradas e nos vasos de oxidação. Então, o tratamento secundário, ele visa a remoção da matéria orgânica do efluente. Nesta figura, nós temos um esquema geral de todos os processos envolvidos no tratamento de efluentes. Então, nós temos aí o tratamento preliminar, utilizando as grades e utilizando as caixas de areia para decantação de partículas sólidas. Nós temos o tratamento secundário, onde nós utilizamos os tanques de aeração. E temos também o tratamento de lodo, que seria o resíduo proveniente lá desse tanque de aeração, que ele também pode ser tratado, que nós vamos ver essa parte do tratamento de lodo em outras aulas. Mas também nós temos o último tipo de tratamento, que seria o tratamento terciário. Qual é a finalidade desse tratamento? Ele visa lapidar, ou seja, ele consiste em fazer remoções adicionais antes do lançamento no receptor. Ou seja, ele vai remover aquilo que não foi removido lá no tratamento preliminar, no tratamento primário, no tratamento secundário. Esse tratamento ele varia muito, porém é muito usual a utilização de filtração, de cloração ou ozonização, garantindo assim a remoção de bactérias ainda que não foram removidas lá no tratamento secundário. Outros processos eles são utilizados para dar ao efluente uma melhor coloração e menos espumas. Então, nós podemos citar aqui a utilização, por exemplo, da osmose reversa e da eletrodiálise, que também visa tratar esse efluente final. Então, com isso, nós terminamos a unidade 1. Eu espero que vocês façam todas as atividades propostas e leiam a apostila. Até a próxima aula.